Pronto, estamos gravando agora. Então, pessoal, primeira coisa, né? Primeiramente, boa tarde a todos, né? Começando nossa aula, a primeira coisa que eu vou entrar agora para conversar com vocês é sobre alguns avisos, né? Então, eu já dei uma melhorada no nosso Moodle, né? Tinha bastante conteúdos aqui que nós não era ainda do nosso segundo trimestre, então já adicionei um separador, mais ou menos um pouquinho para cima da metade, né, dos conteúdos que haviam no Moodle. Tem um cabeçalho, né, dizendo que inicia o semestre 2, então, o trimestre 2, na verdade, né? Então, a partir daqui está o conteúdo que nós vamos ver, né, desde o dia 1º desse mês, de outubro. Então, como eu já falei para vocês, né, eu sou o professor Silvio, e aqui estão meus horários. Então, quem precisar tirar dúvidas, nós temos as tardes de quinta-feira e as manhãs de sexta-feira, né, dedicadas para isso. Então, é só importante que vocês, pelo menos um dia antes, né, me mandem um e-mail para esse e-mail que está aqui no Moodle, marcando o horário, né, manifestando interesse, né, em fazer essa aula de tirada de dúvidas. Normalmente, nas aulas, eu vou deixar exercícios que podem ser entregues até a próxima semana no mesmo dia, exceto quando forem sábados letivos. E aí, daqui um pouquinho, nós vamos entrar nesse assunto também. Nós já tivemos 2 sábados letivos até agora, e tem alguns exercícios que vocês podem fazer depois. Então, normalmente, quando forem sábados letivos, vai ser a data de entrega vai ser no final da aula do próprio sábado, né? Como esses 2 sábados já passaram, eu vou dar, ao invés de dar uma manhã para vocês fazer o exercício, eu vou dar a semana inteira, né? Porque também eu passei para vocês o exercício, estou passando só agora, né? Então, tô 2 sábados atrasados, na verdade. Então, a partir de agora, nos outros sábados letivos, as aulas, os exercícios, né, sempre vão estar disponíveis até o final da aula de sábado. Nesses casos, eu vou dar uma semana, um tempinho adicional, por conta desse atraso, né, que eu estou recém passando agora as atividades para vocês. Então, como nossas aulas, né, são nas segundas-feiras, é importante, né, que se eu passar, por exemplo, hoje, vocês tentem fazer os exercícios, mas se não conseguir fazer até a quinta ou sexta, né, dependendo do horário que vocês conseguirem, vocês podem marcar um horário para atendimento, né? A gente pode fazer tanto atendimento individual quanto um atendimento com todo mundo, né? Um grupo de pessoas que querem tirar dúvidas juntos, por exemplo. Então, isso vale, inclusive, né, para conseguir resolver os exercícios. É claro que é importante que vocês não deixem para fazer no atendimento, né? Que vocês tentem antes, né? Que vocês estudem o conteúdo para tentar, né, avançar até onde vocês conseguirem e aí chegar no atendimento com dúvidas, né? Não, o atendimento não é um horário para uma aula completa, né? E sim para tirar dúvidas sobre algum conteúdo, né, que não foi bem entendido na aula. Se for necessário explicar de novo, é claro que a gente vai explicar de novo, né? Mas o importante é chegar preparado, né, com as suas dúvidas, principalmente. Então, as avaliações desse segundo trimestre vão ser basicamente um trabalho final, né, que vai valer a nota do trimestre, dividido por 2. Então, na verdade, vai valer metade da nota do trimestre esse trabalho. O resto vai ser os nossos exercícios de implementação em questionários. Então, as aulas agora, por mais que sejam síncronas como hoje, elas não vão valer presença, né? Participar da reunião do Meet que não vai valer a presença. O que vai valer presença vai ser fazer o exercício. Então, vocês estarem sincronamente como vocês estão agora presente aqui, vai ser importante para vocês conseguirem tirar dúvidas e acompanhar de uma forma melhor a aula, né? Mas o que vai realmente contabilizar a presença é conseguir, então, resolver os exercícios. Resolvendo minimamente exercícios que mostrem que pelo menos houve um esforço para realizar aquela tarefa, a presença está garantida, né? E a partir daí nós vamos avaliar também, né, como nota, né, desses exercícios. Então, conforme vocês conseguirem completar de uma maneira mais correta possível, vocês vão ter uma nota melhor. Então, mais uma motivação para quando vocês não conseguirem completar uma tarefa, usarem, né, os horários de atendimento, na quinta ou na sexta, para que a gente consiga tirar dúvidas e até a segunda-feira, né, sempre estejam resolvidas, né, as tarefas propostas. Então, a aula 1 foi dia 4, né? Nós começamos no dia 4, eu apresentei para vocês o cronograma, já a configuração de ambiente, e também fizemos uma breve introdução sobre CSS. Né? A nossa aula, que teoricamente seria na sala 2, né? Era para ser no sábado, no dia 9 do 10, que é uma aula no sábado letivo. Né? Então, como eu ainda não tinha passado para vocês esses exercícios, a nossa aula 2 atual foi o que aqui no Moodle está como aula 3. Se vocês assistirem a gravação da aula 3, eu vou estar falando na aula que nossa aula 2 começa agora e tudo mais. É por conta dessa aula que não estava aqui no nosso cronograma, né? Então, depois, quando eu fui revisar, eu percebi que tinha alguns sábados e já estava começando os sábados letivos e eu não tinha percebido. Então, foi falha minha não passar para vocês antes isso. Então, basicamente, agora, se vocês entrarem no Moodle, vai ter a segunda aula, que vai entrar entre a primeira e a terceira, e depois a terceira, né, que nós vimos na última
no dia 11, que foi também síncrono, assim como está sendo agora, eu passei para vocês, né, a introdução e o histórico do CSS e também falamos da estrutura, né, de seletores e declaradores, né, declaração de CSS. Para, né, como nós vimos antes, o CSS serve para dar estilo, né, a algumas páginas, HTML, por exemplo. Então, nós vamos ver agora, né, nessa aula de hoje, alguns exemplos, né, de seletores, de propriedades que tem. Então, vai ser uma aula mais prática hoje. Não tem slides como foi essa aula anterior. Foi algo mais teórico, né, essa aula 3. Hoje vai ser um pouquinho mais prático, assim. Então, a aula foi gravada, né? Tanto a parte, eu dividi em 3 partes, na verdade. Teve a parte de introdução histórico, seletores de declaração. E a parte de seletores de declaração, ela foi dividida em 2 partes. Aconteceu, se eu não me engano, foi essa aula aqui que nós dividimos, porque estava acontecendo uma chuva forte, né? Então eu tive que interromper e posteriormente eu adicionei, né, a continuidade da aula. E aí tinha uma atividade já valendo a presença. Então essa atividade, se eu não me engano, ela ainda tem tempo. Deixa eu verificar aqui. Ainda tem 6 horas. Então quem não fez, é importante fazer hoje, né? Tem apenas 9 envios de 23 da turma. Então é importante que quem não fez, faça, né? Depois eu vou até enviar um e-mail para todos, lembrando de fazer, né, essa tarefa. Professor, Pode falar. uma dica, é mais fácil para nós tu botar o horário da atividade, em vez de ser meia-noite, 00, tu colocar 23 horas e 59 minutos. Por Eu causa não que entendi. daí mostra pra gente que termina hoje, em vez de ser Uhum. amanhã. Tá. Para nós, no Moodle, tá parecendo que vai terminar amanhã. Uhum. E daí a gente, só se a gente abrir o calendário que a gente vê. Tá, legal. Valeu pela dica. Os próximos, na verdade, até estão assim. Foi esses aqui que ficaram dessa forma. Mas é bom me falar isso, né? Que não fica só clicando para aparecer o horário, né? No calendáriozinho realmente vai aparecer, né? Como hoje. Como amanhã, né? Então vai confunde mesmo. Vai ter só um minuto amanhã para fazer, né? Na verdade, nenhum, né? Só do 00 até o final do 00. Mas vou fazer isso. As próximas atividades vou fazer isso. Valeu. Ok, então a nossa aula 4 também foi um sábado letivo. Então, como eu falei, nós temos 2 sábados letivos atrasados. Esse sábado da aula 4 também eu deixei com uma semana, né? Então, até esse sábado de agora vocês conseguem fazer. Tem algum desses dois que, se eu não me engano, eu deixei até domingo. Deixei um dia a mais, né? Porque caíram 2 no mesmo dia. Embora isso aqui fosse para ser resolvido em 4 horas, né? No próprio sábado. E como eu tô passando atrasado, né? Eu tô passando com uma semana e tem um deles que tem um dia a mais ainda. Então, tem um bom tempo para conseguir realizar essas tarefas. Essa segunda aqui, né, tem a ver com os atributos CSS. Então, eu adicionei esse arquivo aqui, né, como referência. Então, esse arquivo aqui, ele também é do professor Rafael Pinto, né, que eu não sei se ele chegou a dar aula para vocês, mas ele estava com essa disciplina quando eu entrei. Então, ele já tinha deixado no Moodle esse arquivo, então eu tô deixando visível agora para vocês para ajudar. Então, tudo isso que nós já falamos, né, seletores, atributos e tal, mas aqui mostra alguns tipos de atributos simples, compostos, mostra como fazer borda. Então, lendo isso daqui, vocês já vão ter uma boa base para conseguir resolver aqueles exercícios. Então, por exemplo, quando adicionamos bordas, podemos dizer o tipo da borda, podemos dizer se a borda está na esquerda, está embaixo, está em cima do texto, né? Então, isso aqui tudo... Hoje nós vamos fazer alguns exemplos desse tipo, né? Mas tem esse material também complementar que vai ajudar vocês. Tem também um vídeo sobre borda em CSS. E tem tanto esse link que eu mostrei quanto o PDF também, né? Tem esse PDF aqui, que na verdade eu acho que é o mesmo link, vamos verificar. É o mesmo link aparentemente, né? Como eu falei do professor anterior, é o mesmo link. Eu só tô deixando ele visível para vocês porque isso aqui vai ajudar na atividade que vocês têm para fazer. Mas além dessa atividade, é claro, né, vai ter a aula de hoje que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, beleza, esse aqui é o conteúdo do sábado. Tem aqui uma tabela também que mostra as cores, uma imagem, não sei se vai ficar suficientemente visível. Aumentando assim, copiando a URL e colando dá para ver um pouquinho melhor, né? Então, quando nós usamos, né, o RGB, né, de red, blue e green, né, vermelho, azul e verde, esse código, então, né, com três parâmetros, ele vai definir qual é a cor, né, do elemento que nós estamos usando, né? Nós podemos usar o código hexadecimal também, por exemplo, que é outra forma, né, de representar
cores em HTML ou no CSS, mas uma dessas formas é usando isso aqui, né, o RGB. Então, por exemplo, se nós definimos o RGB lá, né, como 30, 100 e 50, nós vamos ter 30 de vermelho, né, 100 de azul e 50 de verde, né? Então, essa mistura ela vai resultar o laranja. E assim por diante, né? O que vocês podem fazer também é procurar por cores hexadecimais em HTML, né? Então, aqui tem algumas simples, por exemplo, o vermelho, né? Ele vai ser sempre FF0000, que FF, né, seria o número hexadecimal máximo, né, de 1 a 16. Então, ele vai dizer que é só vermelho, e as outras cores, que é verde e azul, vão estar zeradas, né? O branco vai estar todo cheio, porque o branco, na verdade, é a mistura de todas as cores. Se for tudo zero, né, os 6 dígitos forem zero, ele vai ficar preto, porque o preto é a ausência de cores, né, é o escuro. Então, aqui vocês podem ver uma tabela mais completa, né? Então, tem esses pequenos exemplos que eu dei, mas também tem essas tabelas mais completas com vários tons, né, de cores diferentes, e cada um deles tem a sua cor, né, HTML, na hexadecimal, né, que você pode usar pro HTML. Se nós dermos um inspecionar aqui, nós podemos ver que o background color, né, no meu navegador, ele mostra que está realmente preto. Se eu quiser mudar aqui, eu consigo mexer, né, nessa paleta de cores e verificar o código, né? Não sei se vocês conseguem ver, se está muito pequeno, mas caso alguém não conheça esse recurso, pode até testar no seu navegador, né? Conforme eu mexo para cá e para lá, eu consigo verificar a cor, né? Então, se vocês olharem aqui nesse elemento, né, na página, ele está trocando a cor conforme eu mudo aqui, né? Beleza? Então, conforme trocar, eu consigo pegar aqui o HTML. Até uma forma, o código hexadecimal, na verdade. É até uma dica, né? Uma forma rápida de encontrar uma cor que tu quer, às vezes, sem precisar pesquisar na internet ou algo do tipo. O próprio navegador já dá esse suporte. Bom, e aí temos atributos valendo a presença de hoje. Na verdade, esses aqui são os de sábado, né? Eles valendo presença com atributos CSS, um exercício de implementação também, que tem a ver com borders e tal. E para hoje, né, também tem exercícios para valer para a aula de hoje, a presença da aula 5, que é a aula de 18/10, que tem a ver com seletores, né? Então, aqui também tem alguns recursos, né? Seletores CSS. Os seletores, como nós vimos, né, tem a ver com as regras que nós vamos definir para estilizar o nosso código HTML. Então, antes de mostrar isso aqui, só vou dar um exemplo para vocês que eu tinha comentado na última aula. Essa aqui, por exemplo, né, é uma página sem estilos, né? Só tem o HTML dela, eu tenho headers, né, que são aqueles Hs, aquelas tags Hs. Eu tenho alguns textos, parágrafos, itens, uns outros cabeçalhos de níveis menor, que seriam o H2, H3. Só que aqui não tem nenhum tipo de folha de estilo. Se eu aplicar um CSS em cima disso aqui, eu posso ter, por exemplo, essa página aqui, né? Que é basicamente a mesma coisa daquela página anterior, porém com estilizações. Se eu usar uma outra folha de estilo diferente, eu posso transformar isso daqui, sem mexer no HTML, nisso aqui, né? Então, só mexendo em algumas linhas de CSS, nós conseguimos mudar toda a cara, né? Toda a formatação da nossa página. Poderíamos também deixar ela assim, né? Um outro visual totalmente diferente, apenas aplicando a terceira folha de estilos, e poderíamos também deixar ela assim. Então, totalmente diferente o estilo, mas é o mesmo conteúdo, é a mesma estrutura HTML. Então, quando nós estudamos, né, na parte teórica na semana passada, que os estilos CSS eles servem para dar vida, para dar cores no código HTML, o que eu estava falando é basicamente isso, né? Nós conseguimos transformar esse conjunto, né, de textos e informações sem muita formatação. No máximo aqui nós temos a estrutura definida, onde nós separamos cabeçalhos de parágrafos e textos. Podemos transformar isso, né, em algo muito mais atrativo visualmente, como é esse caso aqui. Beleza? Bom, algo que vai ajudar vocês tanto no curso quanto toda a vida, né, de vocês de programador web é esse site que eu já mostrei também na primeira aula, né? Então, esse site aqui ele tem todo o conteúdo que nós estamos falando sobre CSS. Ele também tem muito conteúdo sobre HTML, JavaScript, SQL e outras linguagens, como Python, PHP, Java, jQuery, enfim. É um site muito bom em geral, assim, né, para vários propósitos. Eu gosto muito de usar ele, principalmente quando eu vou fazer algo que tem a ver com programação web,
porque ele permite que eu faça alguns testes online, né, em tempo real. Então, quando nós falamos do que é CSS e tudo mais, né? Tudo isso que nós falamos está tudo aqui, né? A própria página que eu mostrei para vocês, ela faz parte, né, faz parte desse site aqui, o W3 Schools. Então, aqui estão aqueles exemplos, né, com as folhas de estilo e tal, que eu acabei de mostrar. Se nós virmos aqui no lado, né, no terceiro item, ele fala da sintaxe, né? A sintaxe do CSS, que também, né, nós falamos toda a aula passada sobre isso. Como funciona, né, para eu conseguir dar cores, então dar vida para uma página com CSS. Eu vou ter meu seletor, né, que basicamente eu vou dizer qual é o nome do meu elemento HTML, que vai receber a folha de estilo, e a partir dele, né, eu vou abrir essas chaves, e dentro dessas chaves eu vou separar por ponto e vírgulas cada propriedade com seu respectivo valor. Então, nós podemos, por exemplo, deixar um cabeçalho com a cor azul e dizer que o tamanho daquela fonte do cabeçalho é 12 pixels. Como eu falei, a aula de hoje é um pouquinho mais prática, então nós vamos usar essa própria ferramenta que é o W3 Schools para ver, né, como ficaria na prática, então, esse código. Lembrando que aqui em cima a gente está vendo tudo linearmente, mas fica mais organizado e é bastante comum você encontrar em códigos CSS, né, folha de estilo CSS, essas propriedades estarem, né, o conjunto de propriedade e valor estarem separadas por linhas, como esse exemplo aqui embaixo. Então, se nós tivermos aqui, né, que o P de parágrafo, ele tem a cor vermelho e ele está alinhado ao centro, nós podemos clicar em Try It Yourself, para ver, né, o resultado. Então, basicamente, nós temos esse texto, Hello World, né, que seria o nosso Olá Mundo. Nós podemos modificar ele à vontade. E clicar em executar de novo, né, ele vai instantaneamente já vai se refletir aqui as alterações que eu estou fazendo. Então, sempre que eu quiser testar, né, algum estilo CSS, estrutura HTML e tudo mais, eu posso usar essa ferramenta para testar online mesmo. Né? É mais fácil do que usar o Notepad, por exemplo, e fazer o teste na sua própria máquina. E isso aqui também é possível salvar, né? Posso vir em salvar. Se eu der um save aqui, demora um pouquinho, mas ele vai gerar para mim um link compartilhável com esse estilo que eu tô, com essa folha de estilo, né, esse HTML e CSS que eu tô trabalhando aqui. Tá demorando um pouquinho a mais, talvez seja minha conexão. Bom, deixa eu dar um F5 na página e tentar de novo. Vou dar um save. Então, quando tiver exercícios para vocês entregar, uma das formas é dar esse save, né, e gerar o link e postar o próprio link, né, para eu conseguir avaliar. E outra forma é me enviar, né, o arquivo CSS mesmo e o arquivo HTML. Nesse caso aqui, está demorando muito para salvar, então não vou esperar. Não sei se é minha conexão ou se o site está com algum problema. Agora deu, né? Demorou um pouquinho mesmo, mas foi. Então ele gera um link como esse aqui, né? Se eu copiar e colar esse link, né, qualquer pessoa que acessar esse código, esse link, né, vai conseguir ver meu código. Se der um run, vai aparecer aqui, né, o estilo que eu criei, a folha de estilos. Então fique à vontade para usar também essa ferramenta para submeter atividades no Moodle quando estiver aberto, né, o campo para enviar texto. Quando só aceitar arquivos, aí tem que salvar isso aqui num arquivo mesmo. Então, se eu pegar, só para mostrar para vocês, se eu pegar esse código todo aqui, abrir o Notepad, mais. Colei o código, salvei. Vou salvar ele como teste.html. Selecionar aqui um código HTML, Hypertext Markup Language File. Então, arquivo HTML, salvei. Se eu vir na minha área de trabalho, procurar por teste, cadê o teste? Tu salvou em aulas, dentro de aulas. Aulas? Não, aula 5. Tem aula 5 também aqui. Não, isso, boa. Aula 5 teste, tá aqui. Então, se eu abrir aqui, tá aqui minha página HTML, né, com o CSS embutido, da mesma forma que é exibido aqui. Então, só para mostrar para vocês que o que aparece aqui é realmente o que está sendo feito na prática. Alguém lembra qual é a forma, né, que nós adicionamos aqui? Lembrando que tem 3 formas, né, de adicionar CSS.
Alguém lembra o nome dessa forma? Interno. É o CSS interno, muito bem. Então, nós podemos, ao invés disso, ter um arquivo, né, CSS separado, e no nosso cabeçalho nós podemos fazer uma referência para esse arquivo. Assim como nós podemos ter também essa folha de estilo, né, inline, né, dentro da nossa própria tag, aplicando só para a nossa tag P. Então, a diferença é que se nós tivéssemos o inline, né, só para revisar, né, o que nós vimos na última aula, se nós tivéssemos inline, nós teríamos que replicar o mesmo estilo para as duas. Né? Aqui nós conseguimos deixar o estilo para todos os tags P's que estão nessa página, e se nós tivéssemos um arquivo com essa regra aqui, né, um ponto CSS com essa regra, nós conseguiríamos aplicar esse arquivo para várias outras páginas. Então, só para fazer uma breve revisão sobre a aula anterior. Bom, eu vou deixar aberto aqui por enquanto, caso a gente queira fazer mais algum teste daqui a pouco. E então, voltando aqui, né, para esse site que eu falei para vocês que vai ajudar muito, inclusive para resolver os exercícios que nós estamos vendo. Tem aqui, então, o conteúdo teórico e também o prático. Tem aqui a própria ferramenta para pegar cores, né? Então, se eu clicar aqui, Color Picker, tem algo similar àquilo que eu mostrei para vocês. Né? Posso escolher uma dessas cores. Ou, né, no HTML5, usar uma dessas cores aqui. Nós temos várias formas, né, de definir cores, né? Pode ser em hexadecimal, pode ser em RGB, por exemplo. Né? Então, red, green, blue. Então, qualquer uma dessas formas vai servir, né, para eu conseguir definir estilos. Voltando aqui, nós falamos de seletores também, né? Então, seletores, como nós acabamos de ver, né, são essas regras, né, que definem qual elemento HTML que vai receber aqueles estilos. E tem diferentes formas, né, de eu referenciar um seletor. Eu posso referenciar uma classe inteira, posso referenciar um ID, né, uma identificação de um elemento. Então, todos os elementos com aquela identificação, por exemplo, eles recebem uma formatação, né, como é esse caso aqui. Então, todos os elementos que têm o ID, né, a identificação dele for para 1, eles vão receber aquela formatação. Nesse caso aqui, todos os P's do meu documento, independente do tipo dele, né, ou ID, enfim, independente do atributo HTML que ele vai carregar, todos os P's vão receber essa formatação. Eu posso fazer algo mais específico que apenas aqueles elementos que têm o ID, né, vão receber essa formatação. Se eu tiver os dois códigos, tanto aquele quanto esse, eu consigo usar o que nós chamamos de cascateamento no CSS. Né? Então, todos os P's vão ser vermelhos, por exemplo, e se eu tiver também esse código em seguida, nós vamos ter os P's com ID para 1, né, com uma cor diferente, caso eu defina uma cor diferente aqui. Só uma nota aqui, né, que o ID não pode começar nunca com um número, né, a identificação nunca pode começar com um número. E nós também podemos adicionar, né, uma especificação para que o nosso seletor ele seja aplicado a uma classe completa, né, de elementos. Então, se eu não quiser que todos os P's eles tenham um determinado estilo, e também não quiser que eu tenha que definir o mesmo ID, a mesma identificação para cada um dos P's, para que ele tenha aquele estilo, eu posso usar, né, a classe, por exemplo. Então, a classe, por exemplo, center, aqui, né, dando um exemplo diferente do P, eu posso dizer que todos aqueles elementos que têm a classe center, eles vão receber esse tipo de formatação. Eles vão estar alinhados ao centro e vão ter a cor vermelha. Então, olha a diferença desse de baixo para esse de cima. Né? Aqui em cima, qualquer elemento, seja um botão, seja, enfim, qualquer elemento, se ele tiver a classe center, né, então se nós abrirmos aqui, nós vamos ver aqui, por exemplo, o H1, né, um cabeçalho que tem a classe center, e temos também aqui o P, né, que é de parágrafo com a classe center. Class center. Então, todos os elementos que têm a class center vão receber essa formatação. Se nós tivermos p.center, por exemplo, apenas vai receber essa formatação aqueles elementos que são do tipo P, né, parágrafos, com a classe centro. Então, podemos ver o exemplo também aqui. Então, principal diferença, aqui eu pintei tudo, deixei tudo ao centro, aqui eu só fiz isso para os P's, né, que tem a classe centro. Professor, pode falar. O ID ele só pode pertencer a um elemento, né? Tipo, se eu tenho um H1 e eu determino que aquele H1 tem um ID
parágrafo, aliás, título, tá? Eu não posso usar esse mesmo ID para o P, né? Respondendo na prática agora a tua dúvida. Na prática ele vai aceitar mais de um AD, né? Mais de um ID. Então se nós usarmos tag aqui, center, a pergunta acabou de ser respondida na prática. Então sim, eu posso ter o mesmo identificador, né, para diferentes elementos, mesmo que sejam elementos diferentes. Um seja um parágrafo, outro seja o cabeçalho. Entendeu? Entendi. Uhum. Nós podemos também ter algo nesse sentido assim, né? Uma regra para classe e uma para ID. E se eu falar que toda classe vai ser um blue, né, e todo o ID vai ser vermelho, e os dois tiverem a classe, quer dizer, os dois tiverem a classe center, vou dar um ID diferente, ID centro. O que vocês acham que vai acontecer agora se eu executar isso daqui? Os dois têm a mesma classe, que é a classe center. O meu CSS diz que a classe center vai ter cor azul, mas o meu CSS diz também que quem tiver ID centro vai ter cor vermelha. O que acontece aqui? Vai valer o do ID porque o ID tem um valor maior na cascata. Exatamente. É um valor mais específico, né? Então, lembrando, né, que um dos Cs, né, quer dizer, o C, né, do Cascade Style Sheets, né, folha de estilos em cascata, é justamente porque é em cascata. Então, é exatamente isso que acontece. Isso é muito usado, né? Em vários casos, eu não quero deixar ninguém sem formatação. Então, eu faço uma regra bem geral para aplicar para todo mundo e a partir daí eu vou afunilando. Não, mas quem tem o P, eu não quero que seja vermelho, eu quero que fique azul, né? E assim por diante. Então, eu posso repetir isso aqui para todo o meu código CSS, toda a minha folha de estilos. Beleza? Aqui tem outro exemplo, né? Que nesse exemplo o P ele tem duas classes. Então eu não posso ter só uma classe, mas também posso ter mais uma. Eu não sou obrigado a ter apenas uma classe. Então nesse caso aqui nós temos que o P todos os P's que forem da classe centro eles têm que estar ao centro, tem que ter cor vermelha. Todos os P's que forem da classe large eles vão ter a fonte, né, aumentar em 300%. Então aqui nós temos dois P's. Um deles tem só classe center, outro tem center e large. Se eu executar isso daqui, né, eu posso ver que um deles, né, que só tinha classe centro, ficou no centro. O segundo, que tinha center e large, ele combinou os atributos tanto do centro quanto do large. Então, né, ficaram dois, dois tipos, né, de regras sendo aplicadas para o mesmo item. Poderia também algo assim. Dizer. Aconteceria, né? Pegaria a regra que está na cascata, então não assumiria o da classe center, porém assumiria do large, porque não houve aqui uma sobrescrita dessa propriedade que está sendo, né, formatada pelo large, aqui, né, pela classe. Se eu copiar e colar aquilo lá e falar que na verdade é 600% e executar, então ele vai assumir o que está aqui e vai ignorar as classes, né? Mesma coisa que se eu fizer isso daqui. Executar, ele vai assumir o valor head, né, o valor vermelho lá da classe, alinhou ao centro porque a classe diz que é no centro, mas ele não respeitou a classe large porque tem o font size sendo repetido aqui. Então ele não faz isso por classe e ID, na verdade ele faz por atributo, né? Então cada atributo que for redundante, que foi definido mais de uma vez e tem mais de uma regra definida para aquele elemento, ele vai pegar aquele que está no nível mais profundo dentro dessa hierarquia, né? E temos também o seletor universal, né, que é um asterisco e simplesmente ele vai deixar todos os elementos, né, da página, independente se é H, se é P, né, todos os elementos da página vão receber aquele estilo. Eu também posso fazer isso aqui, né, como
o estilo mais genérico de todos, né? E a partir daí, né? Eu tenho todos os meus textos azuis. Então, a partir de agora, eu vou começar a definir quais que são de outras cores, né? Usando também a cascata de estilos. Professor, se eu quiser determinar a família da fonte, eu faço isso pelo seletor universal ou pelo body? Ou pode, tanto faz? Depende do que tu quer fazer, né? Normalmente o body, né, todo o elemento ele vai ficar dentro do body. Então não vai fazer muita diferença nesse caso, porque vai estar dentro do body. Então, na prática, esse efeito prático vai ser o mesmo. São coisas diferentes, mas vai acontecer a mesma coisa. Se eu tivesse, por exemplo, um elemento fora do body, né? Ele não seria... Ele não pegaria... Vamos ver o que acontece se deixar um elemento fora do body aqui. Então, nesse caso aqui, né, deixando para a classe toda, mesmo estando fora do body, ele foi aplicado, entendeu? Agora, se eu tivesse aqui, é o nosso body, vamos dar um ID para esse body. Um ID para esse body. Body ID. Ele ainda tá pegando azul, né? Mesmo declarando fora do body. Tirei comprovou mesmo. Então, mesmo declarando fora do body, né? Ele ainda introduz isso aqui dentro do body, na prática, né? Então, o efeito prático acaba sendo o mesmo, né? Tá. Então, resumindo assim, as duas coisas fazem a mesma coisa. Aqui tem alguns agrupamentos também, né? De seletores. Então, nós temos um setor por H1, por H2 e por P. E podemos dizer que todos esses seletores, né, ao invés de eu ter 3 vezes definindo que todos eles são head e center, todos são alinhados ao centro, né, da cor vermelho, eu posso agrupar dessa forma aqui. Então, todo H1, H2 ou P, tudo isso que tiver que bater, né, com esse seletor, ele vai assumir essa formatação. E aqui é legal até que tem alguns exercícios, né? Depois até podemos usar alguns desses para vocês aprenderem e treinar, né? Então, se eu entrar no exercício 1, por exemplo, ele me dá um código HTML, né? Se eu estou com dúvida, eu posso vir em hint, ele vai me dar uma dica do que fazer. Mas eu posso ler aqui, né? Ó, change the color of all P elements to red. Com todos os elementos P, né? Eu quero trocar a cor para red. Então eu posso adicionar aqui o meu estilo que faz isso. Se eu estou em dúvida, não sei como faz isso, eu posso ir lá, né? Procurar nos seletores e lembrar, select all elements ou select all P elements. Então, na verdade, eu posso usar só o P, né? Então, aqui, né, eu tenho as dicas que me ajudam, né, a resolver aqueles exercícios que estão aí em cima. Então, quem tiver interesse em se aprofundar mais e fazer mais do que está sendo passado na aula, né, recomendo muito usar esse site, os próprios exercícios que eles têm. É tudo grátis, né, e às vezes é melhor, tem qualidade melhor do que um curso, né, pago. Então, tem muita coisa legal aqui mesmo. E que tem um resuminho também, né? Então, ele também ajuda isso mostrando quais são os tipos de seletores, né? Nós podemos selecionar o elemento, um conjunto de elementos, né? Fazer um seletor composto. Nós podemos selecionar tudo, com asterisco. O elemento .class, né? A classe daquele elemento. Ou só a classe. Ou então o ID, né? A identificação daquele seletor. Então, se eu estivesse passando isso no quadro agora, eu ia falar para vocês, copiem que isso aqui é importante. Nesse caso aqui, vocês podem printar ou simplesmente salvar esse link aqui, né? W3 Schools. Vou mandar para vocês no Meet. Mas, em geral, vocês sabem que esse site aqui tem tudo que vocês precisam sobre CSS. Bom, deixar um exercício aqui. Só para mostrar para vocês, né, como ele funciona, então. Se eu fizer o exercício, eu posso adicionar, por exemplo, P. E quer que eu troque o que? A cor. Então, eu posso dar um color. .red. Enter code. Correct. Acertei. Mostrar a resposta. É isso mesmo. Então, acertei. Se eu não estou em dúvida, eu posso clicar em hint, né? Use o seletor de elementos, né? Então,
Seletor de elementos é usar o nome do elemento, né, o P, como seletor. Tem aqui o exercício 2, né? Então, nesse caso aqui, ele quer que eu troque apenas o elemento que tem o ID específico para vermelho, né? Então, eu posso usar o hashtag, né? Aquele sustenido, né, que ele delimita um ID. E o ID, na verdade, aqui é o para 1. Ele quer que eu troque a cor. Então, é color, dois pontos, hash. Checker code, correto. Assim por diante. São pequenos exercícios, não tem muita dificuldade, mas são exercícios suficientes assim, para verificar se vocês já sabem, né, como resolver aquele problema. Mais um. Todos os elementos que tem a classe color text. Como é que eu delimito a classe? Como é que eu seleciono as classes? Vocês lembram? Ponto. O ponto. Color red. Correct. Todos os P's e H1 para red. Como a gente faz isso? Separa por vírgula. Sim. Beleza. Então, só para mostrar para vocês que tem isso tudo aqui. Por exemplo, na aula de sábado, né, um dos conteúdos que tem é borda. Então, vocês já podem ver que aqui tem CSS Border. Tem exercícios também sobre borders, né? Então, nós vamos fazer agora, né, porque isso aqui é algo que vocês vão ver na aula, né, assíncrona de sábado. Mas aqui, basicamente, ele está dando algumas dicas já, né? Que para o elemento P, né, então a gente já sabe que vai ter que usar aquele seletor de elementos, né, sem o hashtag nem o ponto. Ele quer que eu delimite uma largura de 4 pixels e também quer que eu deixe ela dotted, né, que é com pontilhados, uma borda de pontilhadinhos para esse elemento aqui. Então, são alguns exemplos aqui, né, que vocês conseguem encontrar que vai ajudar, né, até para você conseguir resolver os exercícios do Moodle. Posso ver uma dica, por exemplo, eu já digo, você tem que usar o border style e o border widget, né, essas duas propriedades para conseguir dar aquele resolver esse exercício de forma satisfatória. As bordas não é conteúdo de hoje. Então, além disso, né, a gente tem uma série de outros atributos e elementos, né, que esse site aqui nos guia também como usar isso, como aplicar no nosso código CSS. CSS How To. Então, basicamente, ele está ensinando aqui aquelas três formas que nós já estudamos, né, que pode ser inline, interno, pode ser externo. E aqui tem exemplos de cada um. Acho que isso aqui eu não tenho certeza se eu já mostrei para vocês naquela aula, mas só para mostrar que também está contido aqui. Eu quero adicionar comentários, né? Isso aqui é importante, principalmente quando vocês estão fazendo uma tarefa. Vocês podem adicionar comentários explicando, né, o que vocês estão fazendo. Então, pode ser que a tarefa, o enunciado dela diga, né, crie, né, uma folha de estilos comentada. Então, é isso, é só adicionar alguns comentários dizendo, né, o que está sendo feito naquela linha, para explicar algumas coisas. As cores, né? Aqui tem algumas cores que a gente pode usar pelo próprio nome também. Então, se eu vim aqui, né, nós já estávamos fazendo alguns testes básicos, como red, black e tal, né? Mas tem algumas outras cores, né? Tipo tomato, orange, etc. aqui. Então, dá para usar dessa forma também as cores. Ou então usar, como a gente fez, né? Como eu mostrei antes, o código, né? Dele hexadecimal ou RGB. Temos como trocar a cor de fundo também, né? Então, aqui mostra que nós podemos usar o background traço color, né? E adicionar a cor. Então, notem que tudo isso aqui, né? Esse conjunto de regras e coisas que eu estou mostrando para vocês é o que definiu, né? Aquele exemplo que eu mostrei lá no início, né? Daquela página com ou sem cores, né? Com ou sem formatações. Então, a mágica toda são essas pequenas tags assim de estilo que dão a cor para tudo que tem, né? Cor e formato para tudo que tem na nossa estrutura HTML. Podemos definir a cor do texto, né? Então aqui tem exemplos também. Podemos usar o style, né? Dizer que a cor é essa aqui, né? Da cor, o nome da cor. Podemos dar cor para bordas. E como eu falei para vocês, vocês podem escrever tomato, que é o nome da cor, ou vocês podem usar o RGB,
você pode usar o código hexadecimal ou o código HSL, né? Que também vocês podem definir dessa seguinte forma aqui, né? Os valores, né? Se você definir um parâmetro a mais, né? Além desses 4 cores, que, por exemplo, no primeiro caso, é vermelho, verde e azul, né? O 255 é o máximo, então esse aqui é 100% vermelho, né? E numa escala do 0 ao 255, ele tem 99 de verde e tem 71 de azul. Então o resultado é esse laranja, que é a mistura dessas 3 cores é esse laranja. Se vocês quiserem adicionar um novo elemento aqui, né? Mais um parâmetro, por exemplo, 0.5, vocês estão definindo que a transparência dele é 50%. Então, se vocês querem deixar um elemento transparente, vocês podem usar um quarto elemento na hora de definir a cor. E também, em vez de RGB, vai ser RGBA. Tem uma nova cor que vai entrar aqui. Aqui tem os exemplos, né? Então, para aplicar isso que a gente acabou de ver. Então, se eu olhar aqui no código, nota que nesses exemplos já está sendo usado o style, né? Inline. Então, não tem aqui em cima o style, mas é a mesma coisa, né? Como vocês já entenderam, né? Dá para definir de qualquer uma dessas formas. E cada uma dessas 3 linhas está sendo usado uma forma diferente para atribuir a cor. Um usa a forma HCL, outro o código hexadecimal, outro usa o RGB. Todos eles têm a mesma cor. Se vocês quiserem aprender mais também sobre cores, vocês podem dar um next aqui, né? Ele vai mostrando, vai aprofundando cada um desses itens aqui, né? Por exemplo, o RGB. Olha que legal. A gente consegue definir, né? Por exemplo, no RGB, a quantidade de verde. Então, se eu quero algo totalmente verde, eu vou zerar o azul, zerar o vermelho, deixa só verde. Se eu zerar tudo, fica preto. Se eu adicionar só o azul, fica azul. E o azul também eu posso deixar ele mais escuro ou mais claro. Quanto menos azul eu pôr, né, mais próximo do preto ele vai ficando. E eu posso fazer misturas de cores aqui e brincar à vontade, né? O verde com azul dá isso. Se eu misturar todas as cores mais ou menos na metade, eu vou ter um verde. Se eu tiver todas as cores no máximo, eu vou ter o branco, que é a mistura de todas as cores. E como eu falei, no zero vai ter o preto. Posso usar também o CSS para definir backgrounds, né? Então, para eu adicionar planos de fundo, né? Backgrounds no meu CSS, eu posso fazer isso de várias formas, né? Posso adicionar uma imagem, posso adicionar uma cor. Se eu adiciono uma imagem, eu posso dizer que essa imagem vai se repetir, por exemplo. Então, existem muitos sites, né, que querem preencher toda a tela, né, todo o fundo com, supondo aqui, um xadrez, né, ou qualquer outro tipo de imagem, uma linha, algo que se repete. Então, ao invés de ter uma imagem enorme que vai demorar um tempão para carregar, ele põe uma imagem pequenininha e usa o repeat, né, o background repeat, para que ele, né, se introduza várias cópias daquela pequena imagem que parece, no final das contas, que é uma só imagem. Então, é uma das formas, né, que o pessoal usa bastante. Se eu quiser usar só a cor, é só usar background color lá no body. Como eu falei, né, antes, posso usar o nome da cor ou, né, usar um dos outros métodos de cores que existem. E para os outros elementos é a mesma coisa. Eu posso usar sempre a propriedade background color, né? Se eu venho aqui, eu estou deixando, eu não defini para o body, né, então meu body continua branco. Eu estou dizendo que a minha div toda ela tem esse azul claro. Estou dizendo que o meu elemento P tem a cor amarela de fundo. E, né, o H1, né, que meu header, ele tem o fundo verde. Se eu quiser adicionar uma imagem, é basicamente adicionar a URL da imagem. Então, se a minha imagem está no mesmo diretório, na mesma pasta que o meu código HTML está, ou que o meu código CSS está, eu posso simplesmente adicionar o nome do arquivo, ponto extensão, né? Paper.gif, ou paper.jpg, .png, etc. Então, nesse caso, notem que ele adicionou, né, um elemento no fundo de toda a página. E aí a propriedade, né, é background de traço image. O valor é URL, né, abre parênteses e abre aspas e põe o nome do diretório. Se eu tiver em outro diretório, eu posso passar o caminho completo ou posso até mesmo passar uma URL, né? Se eu entrar no Google Imagens, copiar o endereço dessa imagem, então tem um JPG no final, e vir aqui e substituir, run, olha só, ele adicionou, né, como plano de fundo aquele link completo da imagem. Então isso aqui serve tanto para uma imagem no mesmo diretório, imagem em outro diretório e uma imagem hospedada externamente, como é o caso que eu fiz agora.
notem que automaticamente aqui ele já pegou por padrão, né, a repetição de imagens. Então, como a nossa imagem ela não era o suficiente para completar toda a imagem, todo o fundo, né, ela acabou se repetindo várias vezes. Se nós olharmos aqui, mesma coisa, né, ele usou a URL bgdesert, né, e aqui está o nosso código de fundo. Né? Então, esse aqui é um exemplo de imagem que se repete também, e pode parecer que é uma imagem, enquanto na verdade podem ter pequenas imagenzinhas, né, que se repetem várias vezes. Eu posso dar um fundo também, né, para um elemento específico, como nesse caso, né, em vez do body completo, eu quero deixar apenas a nossa tag P, né? Então, apenas onde eu tiver a tag P, né, de parágrafo, eu vou ter esse fundo. Eu posso também, depois eu vou mostrar para vocês, mas tem os pseudos seletores, né? Então, se eu der um 2.hover, por exemplo, ele aparentemente perdeu, mas se eu pôr o mouse em cima, ele ganha. Então, é aquele efeitinho que geralmente é usado em menus, né? Hover é quando está em cima. Tem o Focused, que é quando um elemento, por exemplo, de input de texto, se eu seleciono ele, né, se eu deixo o foco nele, ele ganha algum estilo. Então, isso aqui é um exemplo, mas para qualquer tipo de estilo, né, eu posso usar esses pseudo-seletores, que é por um 2 pontos e adicionar esse hover, por exemplo. Então, eu poderia definir dois tipos de fundo diferentes, um para o hover, um sem o hover. Né? Então, nesse caso aqui, ele pega sempre. Se eu repetir o mesmo código embaixo com o hover, por alguma outra imagem, vou ver se ainda tem colado aquela. Não. Eu pôr o mouse, ele troca a imagem para aquela imagem lá, né? Naturalmente, ele não mostra a imagem inteira por conta do tamanho aqui. Beleza? Tem o background repeat, né? Então, como eu falei, por default, né? Quando eu adiciono uma imagem, ele automaticamente, a primeira forma que ele faz, né, para preencher o fundo é repetir ela como se fosse uma matriz, ou seja, tanto para a direita quanto para baixo. Ele vai fazer vários quadradinhos para preencher toda a página, né? Que é basicamente o que nós tínhamos aqui. Né? Nós abrimos aqui, nós vemos que ele vai sempre repetir. Então, nesse caso aqui, né, talvez o mais interessante seja usar outros tipos, né, de formas de repetição. Então, eu posso dizer, por exemplo, para ele repetir apenas no X. Né? Se eu tiver um background repeat, então eu estou adicionando uma nova propriedade para dizer de que forma eu quero que ele repita, e vim aqui, ele vai apenas repetir para a direita, né? Só no eixo X, sempre começando da esquerda para a direita. Se eu tivesse um Y aqui, eu repetiria só a altura. Olha como é pequenininho, né, nossa imagem na prática. Mas como ela, se eu repetir ela no X, né, ele é igual, né, lateralmente, então vai parecer que é uma só imagem. Né? Se eu não tiver isso daqui, vou ter meu código se repetindo para a direita e para baixo também. Então ele criou aquela matriz, né, que é a matriz padrão, que ele repete para o lado e para baixo. Como eu falei aqui, né, se usar o Y, como eu acabei de mostrar para vocês, ele vai repetir para baixo. Se eu não quiser que ela repita, se eu quero que ela mostre apenas uma vez, eu posso deixar explicitamente dizendo no repeat. Né? Então, como o default é isso daqui, eu posso dizer para ele repetir para a direita, para a esquerda, para a direita, né, lateralmente, só para baixo, ou simplesmente não repete. Mostra só uma vez. Além disso, né, principalmente quando eu não vou repetir, eu posso dizer onde eu quero que aquela imagem apareça. Né? Então, se eu quero que fique aqui a mensagenzinha e tudo mais, e a imagem fique na direita, né, e acima, eu digo que o background traço position é right top, direita para cima. Podia ser right bottom, por exemplo. Direita e né, abaixo do texto. Então, ele está alinhado ao fundo, né, do nosso texto. Se for só a direita, vai ficar só a direita, vai cortar nos dois lugares. Né? Então, dá para usar esses diferentes tipos de posições. Né? Top, né, ele deixou no centro, porque o padrão é o centro, e só alinhou ao top, né, ao topo da página.
tem o background attachment, né, que é anexação, né, dá para dizer assim, ou fixação. Se nós olharmos aqui como ele ficaria do attachment, a anexação fixa, né, basicamente eu posso descer uma imagem, né, tô rolando descer uma página, na verdade, né, e a minha imagem vai estar fixada, tá fixa dele, não vai se mexer. Nem sempre é o comportamento esperado, às vezes eu quero que ela role, enfim, posso definir vários comportamentos, né, para aquela imagem. Né? Por padrão, ela ficaria, né, naquela posição e não ficaria fixada. Né? Então, se eu tiver esse fixed aqui, tirar ele, eu vou rolar, vai rolar junto à imagem. Se eu quiser deixar ela sempre parada, é só adicionar um fixed ali. Notem que com um pouquinho as linhas de código a gente já começa a dar vida para a página e dar comportamento, né, para os elementos gráficos. Temos a propriedade shortchanged também. Basicamente, ela tem esse comportamento aqui. Então, com o shortchanged, né, eu posso adicionar várias propriedades numa só propriedade. Né? Então, nota que aqui eu tenho tudo que tem a ver com background, né? Que é a cor, a imagem que eu vou usar de background, a propriedade no repeat, se é para direita, se é para cima. Se eu quiser adicionar um fixed aqui, por exemplo, também. Então, tudo que eu tenho aqui, né, o shortchanged, é isso, é eu adicionar tudo na mesma tag background. Então, não preciso adicionar background, traço color, background, traço isso, traço aquilo. Eu só vou usar background e vai estar tudo aqui. Nem sempre isso é recomendado, porque às vezes fica ruim de ler o código, né? Eu, particularmente, prefiro, mil vezes, ler esse código aqui em cima, que eu consigo ver que a cor realmente está essa aqui, a imagem é essa, o comando para repetir é essa, e a posição é essa aqui. Né? Aqui em cima, o que acontece é que está tudo omitido, né? As propriedades. Eu sei que tudo isso aqui são os valores da propriedade, né? Que tem a ver com o elemento background. Mas eu não sei exatamente qual propriedade aqui, né? Claro, pelo conhecimento, né, da pessoa, eu sei que isso aqui é a cor, eu sei que isso aqui é o background, o elemento, né, a fonte da imagem, de onde ela está vindo. Aqui eu estou definindo a propriedade repeat e tal. Mas, principalmente, se você pega uma pessoa nova, né, na área, ou um novo programador, ou se você vai pegar um código novo também que você não está acostumado com todas as propriedades, fica muito mais legível o código se tiver dessa forma aqui. Então, eu gosto de usar essa forma aqui de cima. Da mesma forma que nós temos alguns exercícios, né, que vocês podem fazer depois. Bom, aqui eu não vou fazer todos os exercícios aqui, né, eu deixo para vocês testarem. Atualmente eles não fazem parte, né, dos exercícios do Moodle, mas vocês fazendo aqui esses exercícios e clicando em check code, hint, se você não tiver certeza de como fazer, vocês vão conseguir, né, aprender como fazer as coisas que estão sendo pedidas no Moodle. E por hoje, então, é isso. Né? Nós já falamos de cores, de seletores, da sintaxe, de planos de fundos, né? Os backgrounds. Temos o conteúdo de bordas, que tem a ver com aula de sábado. Né? Não vou falar aqui para não ficar redundante. Mas só para dar uma prévia, né? A gente consegue ver que tem várias formas. Tipo, o dotted, que eu falei para vocês antes, né? Seria o pontilhado. Pode falar, Matheus. Sora, a atividade para entregar hoje não é pra gente fazer, tipo, é só pra gente responder aquelas perguntas, né? Ou é pra fazer mais alguma coisa? Tem duas atividades, né? Tem uma que é implementação. Cadê? Aqui. Tem os exercícios de seletores, que é um questionário, e tem o de implementação de seletores, né? Ele é hoje, mas ele está com prazo até semana que vem, né? Então, o que acontece é que tem a quinta e a sexta, né? Que tem o horário de atendimento para você tirar dúvida caso vocês não consigam, né? Então, a ideia é não só jogar coisas para vocês fazerem em casa e vocês ficarem meio perdidos. Se tiver dificuldade, chama no WhatsApp, chama no Moodle, a gente pode usar nossos horários de atendimento. Pera, Sora. Eu tô falando... Meu Deus, que vergonha. Sora, eu tô falando da tarefa da regra de CSS. Não, o Matheus, a de hoje vai até hoje. É só aqueles dois lá, assim. Uhum. Que é para responder acessibilidade no CSS e qual regra tu usaria. Tá, entendi. Então, na verdade, entendi. A da semana passada que vai até hoje. Assim, aquela é só responder mesmo, aquela não tem prática. Tá. E alguma tem prática de hoje? Para entregar hoje com deadline hoje, não. Eu tava confundindo atividade passada hoje com atividade para entregar hoje. Então, não, aqui é para entregar hoje não tem prática. Tá bom, tá. Obrigado. Tranquilo.
E lembrando, né, como eu falei, além de valer a presença, ela vale o somatório de todas elas depois, né, o desempenho delas vai valer também 50% da nota do semestre. Então, é sempre bom fazer e tentar fazer da melhor forma, né, para você aprender. Como eu falei na primeira aula, o importante aqui, minha preocupação não é cobrar assim com notas e tudo mais, é que vocês realmente consigam aplicar isso e saiam daqui fazendo um site bonito aí usando o CSS. Então, por hoje é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Se tiverem dúvidas também ao longo da semana, né? Como eu falei, WhatsApp, mudo, e-mail, fique à vontade. Então, eu vou encerrar a gravação por aqui agora. E a aula também. Se ninguém tem